Olá, dando continuidade ao nosso estudo do livro de Daniel 1, exemplo para nós. Estamos hoje no nosso nono vídeo, no capítulo 7, onde nós, podemos dizer assim, começamos digamos assim, a discorrer a respeito daquilo que Deus estava revelando para as nações através do seu servo Daniel, né? Então nós devemos entender que essa primeira parte, até o capítulo 7, podemos dizer assim, que são revelações, Deus direcionando ao mundo gentil, ou seja, às nações. A partir do capítulo 8, são mensagens, visões que Deus usou Daniel para levar ao seu povo que estava cativo em Babilônia, especificamente para o povo judeu, né? Então nós vamos começar lendo o primeiro versículo do capítulo 7, porque vamos lá. No primeiro dia, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Muito bem. Olha só. Nós estamos no livro do capítulo 7, mas na verdade isso aqui aconteceu lá atrás, né? No primeiro ano do reinado de Belsazar. Belsazar, como já fizemos menção desse nome, o seu pai Nabonido o constituiu corregente de Babilônia no ano 548, certo? No ano 548. Então, veja bem. Então, uns dizem que foi 554, mas outros 548, ficamos com 548, certo? Porque 554 ficou muito em cima de quando Nabonido, digamos assim, ascendeu ao trono, né? Usurpou. Então, muito bem. Ele, como já contamos a história de Nabonido, ele se preocupou mais em reorganizar o culto do deus Lua, ou seja, o Sim, dos seus antepassados, lá em Arã, né? E aí, como ele não tinha como estar nos dois lugares ao mesmo tempo, ele constituiu corregente seu filho Belsazar. E nesse primeiro ano foi quando quando Daniel teve esse sonho. Vamos ao sonho. Ele, ao ter recebido essa revelação, ele anotou, deixou anotado até explicações futuras, né? Ele ficou muito perturbado e tal, então eu vou anotar aqui para mim, como nós dizemos hoje, não me esquecer. Vamos ver o que é que Deus tem a me dizer mais na frente um pouco a esse respeito, porque eu não havia entendido nada, né? E anotou, é o que você leu, né, na sua Bíblia, o que eu acabei de ler também. Então vamos lá, vamos aos fatos. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Muito bem. Você que acompanhou o Apocalipse revelado, e biblicamente falando, o mar representa o quê? Os povos, as nações, né? E quando o mar está agitado, ou seja, as nações estão inquietas, né? Então, veja bem, quando o mar está calmo, as nações estão calmas, ou seja, refere-se a água a povos. Então, muito bem, o mar grande. Uns dizem que era o mar Mediterrâneo, mas isso aqui não está falando de geografia, está falando realmente, biblicamente falando, de povos, né? Porque haja vista, né, que ele vai descrever agora 4 povos, aquilo que nós já vimos da estátua de Nabucodonosor, do capítulo 2. Ele vai, né, abranger mais aqui o leque. Então, ele começou, vi, no versículo 2, né? No versículo 3, 4 animais grandes diferentes uns dos outros, que subiam do mar, ou seja, das nações, ou seja, com poder e autoridade, como nós já vimos em Apocalipse, no capítulo 3, quando o anticristo surge do mar, ou seja, o povo lhe dá autoridade, que nós já vimos lá no livro de Apocalipse. Se você não ainda estudou, está lá no YouTube, Apocalipse Revelado, Pastor Araújo. Entre lá você vai ter uma, digamos assim, como expliquei já no livro lá de Apocalipse, no estudo. Não quisemos, abordamos uma visão pré-milenista, daquilo que achamos que é mais coerente com a Bíblia, correto? E ali você vai ter de uma forma simples, simplificada, os acontecimentos que estão para acontecer, né, no futuro da humanidade. Vamos lá. Então, o versículo 3 diz que, né, havia Deus agora abre o leque. Na estátua, Deus apresentou-lhe o mundo político. Agora, através dessas visões que Daniel passou a ter, o mundo, podemos dizer assim, religioso, né? O mundo, né, espiritual dessas nações. Vamos começando o versículo 4. O primeiro era como um leão, tinha asas de águia, enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em pé, em 2 pés, como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Muito bem. O leão aqui, no caso aqui, já havia passado, né? Daniel, quando escreveu isso aqui, quem foi aqui o leão? O Babilônia, né? O reino de Babilônia. Já visto que você fizer as contas, o Nabucodonosor chegou
foi, digamos assim, consagrado rei no ano 605. 539 ele caiu. 39 para 600 são quantos anos? 61 com mais 5, 66 anos. Quer dizer, foi algo assim muito rápido, ele conquistou tudo de direito daquela época e ao mesmo tempo também caiu muito rápido também. Foram 66 anos, né, de apogeu do reino babilônico. Então, assim como o leão, que é um animal feroz, né, o animal dos animais, podemos dizer assim, e tinha mais as asas, né, quer dizer, voava, quer dizer, transparecendo aqui no entendimento aqui que seria muito rápido e poderoso, né, esse exército, devido que fazer menção do leão, que é o rei dos animais, é como nós assim o dizemos. Então, muito bem, assim foi o reinado de Babilônia. Poderoso, rápido, mas caiu muito rápido também. Né? Então, vamos lá. O leão. Vamos agora para o versículo 5. Continue olhando e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca entre os seus dentes trazia 3 costelas e lhe dizia: levanta-te, devora muita carne. Urso. Não, urso. Representa aqui os peitos e braços, ou seja, a prata. Né? Peitos e braços. Aqui representa quem? Os medos e os persas. Correto? Mas aqui nós temos uma simbologia aqui que ele se levantou de um dos lados. Né? Imagina o urso se levantando. Ele poderia cair para o lado esquerdo como cair para o lado direito. Imagina que um lado era o lado persa e o outro era o lado medo. Nós já vimos lá atrás que como ascendeu o Império Medo-Persa. Né? Primeiro foram os medos, mas aí enfraqueceu. Os persas vieram depois, através de Ciro o Grande, que organizou as tribos. Né? E aí se levantaram, e aí os medos poderiam se mudaram de lado, devido à fragilidade do seu rei, e abraçaram a causa de Ciro, ou seja, apesar de separados, medos e persas, mas todos estavam do lado de Ciro, dos persas. Então, na verdade, os persas é que prevaleceu um pouquinho mais devido a Ciro o Grande sobre os medos. Mas sempre falamos historicamente, medos e persas. Não sei porque falamos persas e medos. Não, é interessante isso. Mas porque os medos surgiram um pouquinho antes. Nós já vimos nos vídeos anteriores. Então, muito bem. Então, vamos lá. E diz mais o seguinte, sobre esse urso. Esse urso, né, trazia nos seus dentes 3 costelas. Aqui representa o quê? 3 conquistas. Se formos olhar para o lado dos medos, foram 3 conquistas maravilhosas, que os medos, você já viu isso no nosso vídeo, que ele fez aliança com Nabucodonosor, com os babilônicos. E ali eles conquistaram, né, depois os próprios medos conquistaram os 3 principais reinos, né, que foram os assírios, os egípcios e os próprios babilônicos. Né, devido que a aliança, ficaram com a Babilônia do lado deles. Né. Se olharmos para Ciro, o persa, nós vamos olhar que Ciro, né, para o lado que caiu do lado da Pérsia, se é que podemos dizer assim, então essas 3 costelas no governo de Ciro, ele conquistou também o Egito, conquistou a Lídia e a própria Babilônia. Né? Agora sim conquistada, enquanto que com os medos era o quê? Uma mera aliança. Então isso aí é a simbologia desse urso, né? Representa que aquele governo pesado, né? Persa, mas de uma força extraordinária, tanto é que saiu, né, conquistando todo mundo. E foi digamos assim, um bem longevo, digamos assim, o governo da Pérsia, né, dos medos e dos persas. Então nós vamos para o versículo seguinte. Depois eu continuava olhando nas visões da noite, e eis assim, versículo 6. O terceiro animal, o que como um leopardo, tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também esse animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. O leopardo representa aqui, né, o quadril, né, de bronze. Mas nós temos aqui algumas observações a respeito desse animal. Aqui representa o quê? A Grécia. Né? O leopardo é um animal super ágil, todo mundo sabe disso. E além mais, ele tinha 4 asas. Então você vê que a conquista de Alexandre o Grande, né, que foi aquele que levou a Grécia ao apogeu, né, ele, em questão de 10, 11 anos, ele conquistou tudo que tinha direito. Foi o maior império. Foi o de Alexandre. Ele conquistou tudo, inclusive venceram os próprios persas, né, que eram militarmente poderosíssimos. Mas Ciro era um cara... Ciro, não, desculpa. Alexandre é um tremendamente estratégico, né, e ele militarmente venceu todo esse pessoal e alargou todo o seu império. Só que diz que ele tinha o quê? 4 cabeças, né? O leopardo.
E esses 4 cabeças, quer dizer, a conquista de Alexandre o Grande, já historicamente falando, você já ouviu, foi muito rápido, e ele morreu muito rápido também. Né? Foi pouco tempo o seu reinado. E aí ele não deixou herdeiro. E aí quem assumiram o trono grego? Eu não vou dizer o trono, porque o trono foi dividido em 4. Foram divididos entre seus 4 generais. Né? Cada um ficou com um pedaço do reino. Ficou com o Oriente, outro com o Ocidente, outro com a região do Egito, outro com a região da Palestina. Então foi dividido. Né? Foi dividido o reino entre seus 4 generais. Né? Então o reino ficou fragmentado. Aqui representando o que nós acabamos de ler, que exatamente ele é um leopardo, que o leopardo é um animal felino super ágil, né, que ele é da família dos felinos, o leopardo, super ágil. Além do mais, tinha 4 asas para designar o que? Mais ainda, a agilidade, tanto é que as conquistas de Alexandre foram tremendas e o cara era estratégico, não dava tempo para seus opositores. Né? E as 4 cabeças que foi dividida entre seus 4 generais. Muito bem, vamos seguir. Aí entra agora no versículo 7, um animal diferente. Um animal diferente. Diz aqui, não descreve um animal, descreve um animal que ele, na verdade, não disse que tipo de bicho era. Você vê que os 3 primeiros ele descreveu, mas aqui não deu para descrever. Né? Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés dos que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Muito bem. O animal terrível e espantoso, aqui já não apresenta, não diz aqui o nome desse, né? Mas é claro que nós entendemos perfeitamente que aqui está, uma análogo aqui à estátua, aqui nós estamos no último estágio, ali nós estamos daquela parte das pernas e dos pés daquela estátua, de barro e ferro misturados. Né? E aqui nós estamos chegando no final das nações. Podemos aqui apontar, né, que aqui era um império, né, romano. Romano. Em primeiro momento, o Império Romano, que foi forte. O Império Romano conquistou tudo que tinha direito também na sua época. Militarmente falando, eram quase invencíveis, mas foram vencidos. Né? Não existe um quase, porque Deus está no controle da história das nações. E elas tinham que chegar a um fim também, porque surgiria um novo reino. Um reino eterno, que representa aquela pedra que apareceu rolando lá no sonho da estátua e veio e derrubou toda a estátua. Né? Todos os reinos foram colocados no chão, porque a história é de Deus, não é dos reinos, não é das nações. Por mais que os chefes das nações aí digradissem entre si, como nós estamos vendo hoje nos dias atuais, essa controvérsia, essa inquietação toda, mas é Deus que está no controle. Entendeu? Então vamos lá. Então, em primeiro momento, olhando para o Império Romano. Mas aqui agora nós já podemos olhar também, né, para outro, para o Anticristo. Porque quando ele surgir, que nós já vimos lá em Apocalipse, não vamos discorrer mais o que está lá, que eu recomendo que você abra lá no YouTube, lá, Apocalipse Revelado, o pastor Araújo está lá. Né? Ele vai surgir, ele terá, porque vai fazer questão aqui que esse animal, ele além de ser poderoso, super ágil, né, destruirá tudo que lhe der prazer, entendeu? Onde ele quiser botar os pés, ele vai destruir. Nós vamos em Apocalipse que o Anticristo vai fazer exatamente isso. 10 reinos, ele, quando emerge do mar, né? Essas 10 nações, essa confederação do Anticristo, lhe darão poder e autoridade. Quando nós olhamos a história, quando o Império Romano caiu, deu surgimento o quê? A Europa. Exatamente com 10 nações. Hoje já são bem mais, né? Evidentemente. Foram-se... Então, a gente olha primeiramente para o Império Romano, como depois para o Anticristo. Como João, né, que já sabia disso aqui, para falar sobre o Anticristo, usou essa mesma passagem do profeta Daniel, que era Deus já revelando lá para frente. Então, primeiro momento, o Império Romano, consequentemente chegando ao Anticristo. Muito bem. Mas vamos observar aqui umas coisinhas, né? O versículo 8. O versículo 8 diz, estando eu a observar os chifres, ou seja, porque os outros animais, ele não tem muita dificuldade, afinal de contas, era um leão, né? Era um urso, era um leopardo, ele sabia que bicho era esse, mas esse não tinha descrição, né? Aí ele ficou preocupado, ele ficou ali a olhar, a observar os chifres desse animal, 10 chifres, né? E ele atentando, né? Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno,
diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homens, e uma boca que falava com insolência. Muito bem. Essa passagem aqui requer um pouco de observação, porque há várias interpretações. No transcorrer da história, aí, né, continuando a história, ainda, porque se formos olhar aqui, tudo bem que ele está apontando para o quarto animal. Mas um pouquinho antes do quarto animal, estava quem? Os gregos, estava o leopardo. Né? E na descendência de um daqueles 4 generais, muitos dizem que essas 10, vamos começar a comentar aqui agora, essas 10 dinastias, ou esses 10 reinos, né, eram os reinos do Império Grego fragmentado. Então essa profecia pega já um pouquinho isso aqui, principalmente entre os Seleucidas e Ptolomeus. Né? Porque vai surgir um personagem dentre essas aqui, né, que atormentou muito a vida dos judeus, porque aqui já está entrando a questão dos judeus na história. Né? Então podemos afirmar que, no primeiro momento, né, que nós vamos ver aqui, que tem um pequeno chifre. Quem foi esse pequeno chifre? Primeiramente olhando para esse primeiro momento. Existiu um personagem? Existiu, que isso é histórico. Não temos na Bíblia, nos relatos bíblicos, porque esse personagem surgiu no ano, quando ele assumiu ao trono. Né? Nós vamos falar de Antíoco Epifânio. Ele era da descendência dos Seleucidas. Né? Esse cidadão viveu entre o ano 175 e 164. Antíoco quer dizer opositor. Então a gente pega o Antíoco e leva lá para o Anticristo, que é um opositor também. Né? Por que opositor? Porque ele perseguiu demais os judeus. Ele queria helenizar o mundo de então. O que é helenizar? É transformar o mundo, aceitar, não é transformar, é levar digamos assim, o mundo de então, que estava sob seus domínios, né, as nações, a aceitarem e a viverem a cultura grega. Entendeu? E aí batia de frente o quê? Com o judaísmo. Batia de frente o quê? Contra o Deus dos judeus, que era um Deus invisível. Batia de frente contra os costumes. Né? Tanto é que não está na Bíblia, mas está na Bíblia Católica, 2 livros chamados Livro dos Macabeus. Lá vai aparecer esses personagens aqui. Então ali, como é histórico, por isso que os cristãos evangélicos não têm esse livro como inspirados, porque ele é só história. Tanto é que não aparece aqui, né? na Bíblia inspirada, dos 66 livros. Mas como é histórico, né, os católicos colocaram, tudo bem, está lá, é histórico, se lê ali você vai entender um pouquinho o contexto do Judas Macabeu. Né? Por que o Judas Macabeus? Né? Porque foi exatamente em oposição a esse Epifânio, que chegou e queria dominar tudo. Tanto é que muitos judeus já estavam abraçando o helenismo, já estavam vivendo uma cultura grega, já estavam, né, deixando o judaísmo, deixando a lei, deixando aquela cultura javista, e passando a adotar os costumes e a cultura grega. Isso levou, já estava vivendo assim quase uma divisão, entendeu? E aí ele chega e ele invade Jerusalém, e lá ele oferece até uma porca no templo de Jerusalém, quer dizer, algo abominável. Né? Tanto é que Jesus vai fazer menção disso quando vire, né, a abominação da desolação, porque fazendo referência a isso aqui, mas depois fazendo referência às tropas de Tito, que invadiu Jerusalém e lá ofereceu sacrifício ao deus Júpiter dos romanos. Aí diz o que? Lá no Mateus 24, fuja, que chegou o fim de Jerusalém. Né? Então veja bem, primeiro momento, Antíoco Epifânio aponta para ele, foi um cara cruel contra os judeus, daí chamado de opositor, certo? Esse cidadão. Então esse pequeno chifre, ele. Mas aí faz menção de 3 reinos que desapareceu. Relacionado ao Antíoco Epifânio, ele não era o herdeiro Seleucida, né? Não era. O herdeiro, ele tinha 3 antes dele. Então, um mataram, o outro estava em Roma, né, e o outro mataram também. Aí ele aproveitou o vácuo e tomou posse, certo? Então daí o porquê dos 3 que dizem que foram 3 chifres que foram arrancados. Né? Então aponta-se para, porque esse personagem foi real, né? Então primeiramente aponta-se para ele e depois chega-se para o Império Romano, né? Que foi esse monstro contra digamos assim, oprimiu o povo judeu, tinha uma certa liberdade, mas não tinha liberdade da verdade, né? Tudo dependia de autorização romana. E esse pequeno chifre nos leva até o anticristo também. Por quê? Porque o anticristo ele vai surgir dentre
aquela confederação. Né? Ele aponta, né, essa visão para o anticristo, porque assim como o antigo Epifânio tentou destruir os judeus, porque eles partiram para a batalha, só que Judas Macabeu o expulsou. Ele morreu no ano de 164 na Lídia, mas não em outras guerras lá, mas os judeus expulsaram ele de lá, os seus exércitos de lá, através de Judas Macabeu, foi um grande guerreiro. Né? Ele saiu de lá humilhado. Né? Mas lá na frente, para outra guerra seguinte, ele morreu. Então, o contexto de Judas Macabeu foi lá pelo ano, como eu já disse, 165, 167 por aí. Né? Quando o seu pai, que era o sumo sacerdote, né, foi morto por eles. E aí Judas se levantou. Né? Se levantou. Então veja bem. Assim como o antigo Epifânios proibia a adoração de Jeová, proibia a cultura judaica e seus costumes, o anticristo vai fazer a mesma coisa com os judeus. Por que não com os cristãos? Porque você já viu lá no livro de Apocalipse, Apocalipse simples e prático, nós já estudamos, que a igreja não estará na grande tribulação. Né? É totalmente voltada para os judeus. Entendeu? Então, atenta para o que você está vivendo hoje. Então, aqui ele já está apontando para ele. Assim como o antigo Epifânio tentou todas as formas aniquilar o judaísmo, o anticristo procurará também todas as formas aniquilar quem? Os judeus fiéis lá da grande tribulação. Porque você vai ver lá que muitos morreram, mas não aceitaram, né, a se dobrarem diante do anticristo. Então, esse que o anticristo surge, né, que vai ter mais algumas observações aqui, dizendo que ele tinha olho. Quer dizer, o anticristo vai... Olha como está o meio de comunicação hoje. Né? Hoje, praticamente, você está sendo vigiado em tudo que é lugar. Ainda não está tanto assim, mas a tecnologia está permitindo isso. As 5G vem aí, sabe lá quantos G virá pela frente. Tudo instantâneo. Quer dizer, o cara vai estar numa sala assim, vai ter todo mundo globalizado, tudo na mão dele. Como será um ser? Porque vai dizer que ele tem olhos, será uma pessoa altamente inteligente, como já vimos lá no estudo de Apocalipse. Né? Só que aí, como Epifânio também, antigo Epifânio, blasfemou contra Deus, falou palavras insolentes contra Deus, o anticristo vai fazer a mesma coisa lá também, através do falso profeta também, contra o povo judeu, contra Deus e contra o povo judeu. Entendeu? Então, o versículo que você leu aqui caminha primeiro para o antigo Epifânio e depois para lá a grande tribulação, somente a partir do capítulo 13, quando surgiu o anticristo. Ok? Muito bem. Seguindo. Anciãos de dias, versículo 9. Claro, aqui não tem como dizer aqui. O versículo 9 apresenta quem? Faz essa linguagem, essa figura de linguagem aqui, um ancião de dias, porque o ancião é aquela pessoa sábia. Então a gente sempre leva-se Deus, inclusive tem naquele o dedo de Deus, né, que aquele grande artista lá pintou lá na Capela Sistina lá, o dedo de Deus bota aqui, é um velho, né? Mas Deus não é velho, Deus é eterno, não existe velhice no céu. Mas, para denotar o que? A sabedoria, né, e tudo mais, vá lá, mas não tem nada a ver com Deus. Deus, no céu não tem ninguém velho, ninguém nunca viu um anjo velho, certo? Muito menos Deus será velho. Mas, para denotar a pureza, o poder de Deus, aí um ancião de cabeça branca, de vestes brancas, toda essa denotação assim de o quê? De santidade, né? Tudo bem, porque não tem como você expressar... digamos assim, a imagem de Deus, não tem como, não tem como, a nossa mente é finita, a descrever assim. João mesmo tentou falar alguma coisa, mas ficou também perdidão e colocou mesmo de figuras de imagem também, porque não tem como. Paulo foi eu também, olha, a mente humana não tem como expressar o que eu vi, entendeu? Então é isso aí. Então o que vai dizer aqui, cabelo branco como lã, roupa transparente, é tudo para denotar a santidade e o poder de Deus, não é? Muito bem, vamos lá. O versículo do 9 ao 10 vai falar o quê? O trono de poder, vai descrever, né? Numa forma, digamos assim, messiânica, como Ezequiel já falou, Isaías também falou, e outros profetas também, Zacarias, não tem como descrever, né? O céu, não há como. Se você tiver o privilégio de chegar lá, você vai saber e vai ver que é lindo demais, né? Mas aqui não temos palavras para denotar, né, a essa visão tão maravilhosa que será o céu, para onde imaginamos nós e lutamos para que possamos chegar. Não, imagina o céu, que é um lugar lindo e maravilhoso, agora luta para você chegar lá. A gente só chega através de Cristo Jesus. O versículo 11 vai dizer que, o versículo 11, então eu estive olhando por causa da voz, das insolentes palavras que o chifre proferia, ou seja, o anticristo, ou até o próprio antigo Epifânio, que logo em seguida ele morreu, né, em 1964, né? Como também o anticristo, nós vamos ver isso lá, claramente, no capítulo 19 e 20, que ele foi preso e foi lançado no lago de enxofre, né, vivo juntamente com o falso profeta,
Né? Então o versículo 11 diz exatamente isso aqui. Estava olhando e vi que aquele que proferia palavras insolentes, né? Ele foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Pronto, tá aí. Não só o antigo Epifânio também. Morreu também, pouco tempo depois, como também o anticristo lá no capítulo 19, versículo 20 de Apocalipse. Muito bem. Versículo 12. Vai dizer a destruição, olha. Quanto aos outros animais, ou seja, aqueles outros reinos anteriores, né, foi-lhes tirado o domínio. Então, a história acabou para eles. Hoje nós temos muitas nações aí que querem dominar o mundo. Temos aí hoje a China, né, que quer dominar de qualquer jeito, impor o seu socialismo. A própria Rússia tentou e não conseguiu. Temos aí os Estados Unidos aí também, que é outra superpotência que chamamos, né, essa turma se degladiando aí pela hegemonia mundial. Né? Aí você vê como a coisa está caminhando, né? Aí também, por enquanto, não está sendo pela força. Mas a coisa vai chegar lá, porque tem que se cumprir tudo. A Bíblia tem que ser cumprida. E a gente fica temeroso. Nós que procuramos ler a Bíblia, procurar entender a Bíblia, junto com aqueles que sabem mais do que nós, a gente fica lendo, olhando, ver se aquilo mesmo, se está certo o que ele está dizendo, vai-se para a Bíblia, como os bereanos, é isso mesmo, está coerente e tal, e a gente está aí se preparando, né, para o que vem pela frente, que não são coisas boas não. Né? Mas vamos lá. Então, o versículo 12 denota o quê? O final das histórias das nações. Apesar que muitas ainda iriam surgir, mas você vê que todas elas, houve o seu apogeu, caíram, se acabaram. Né? Vamos lá. Versículo 13 e 14. Surgimento, eu estava olhando as minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Visão, lá, né? Capítulo 19. Jesus veio. Essa visão não é Jesus vindo buscar a sua igreja, não. Aqui é coisa relacionada a judeu, entendeu? Cumprimento das profecias do Antigo Testamento relacionadas aos judeus. Muita gente acha que aquelas profecias relacionadas aos judeus é para a igreja. Não, a igreja é algo à parte. A igreja surgiu exatamente pelo fato dos judeus não terem aceitado o Messias quando ele veio. Entendeu? Se tivesse aceitado o Messias naquele momento, a história seria outra. Né? Você pode ter certeza disso. Assim como teria sido outra história lá de Adão e Eva no Jardim do Paraíso se não tivesse feito aquela bobagem. Né? Mas o homem fazendo suas bobagens, e Deus sempre procurando arrumar e nos colocar no devido lugar. Então, muito bem. Então, aqui vai descrever o que? A vinda, capítulo 19, quando ele vem e destrói o anticristo. Né? Aliás, o aprisiona e destrói todos os seus exércitos ali. Né? Que estavam ali, que iam dizimar, como nós já vimos lá no estudo de Apocalipse, os judeus. Né? Então, vamos lá. Então, vamos, o 13 ao 14... o surgimento universal do reino do Messias, ou seja, aquela pedra que ele vindo lá na estátua, o último estágio daquela estátua. Né? O reino dele chegou hoje através da igreja, que chegou lá atrás, né? Lá em Pentecostes, todo mundo sabe disso. Então a igreja chegou e alcançou todos os países do mundo. Né? Começou ali em Jerusalém, para a Judéia, chegando em Samaria, chegou na região da Galiléia, chegou na Galácia, chegou na... e foi andando, na onde hoje é a Europa, a Ásia, a África, tudo que é parte do mundo tem cristãos. Em alguns lugares proibido, mas eles estão lá. Cada dia dando seu testemunho. Sempre haverá alguém, em qualquer nação sobre a face da terra, dando testemunho de Cristo Jesus. Por mais que os líderes políticos tentem coibir, através da força, ou da coerção, mas se terá um cristão lá dando testemunho. Por quê? Porque essa pedra encheu toda a terra. Entendeu? E assim, aí vamos continuar. Então, nós vamos chegar, né, no versículo 16. Até aqui, versículo 16. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse, me fez saber a interpretação das coisas. Ou seja, até aqui Daniel havia, digamos assim, interpretado o sonho dos outros. Nabucodonosor, né? 2 vezes, depois ali o dedo lá de Belsazar, mas agora chegou a hora dele, não tinha, o que Deus queria revelar para aquele povo foi revelado, agora chegou a hora de coisas que ele não tinha como. Então Deus agora manda o quê? Ele diz que se aproximou de daqueles que ele viu lá no céu. Então agora é através do anjo. Deus, não só em anjos, ou em sonhos, né, mas em visões, o anjo para interpretar aquilo que ele não tinha condições de ter nenhum discernimento. Como outras coisas também, que o anjo mandou selar, e ó, isso é para o tempo do fim, nós vamos ver lá na frente. Você vê tudo que é importante esse livro de Daniel para os nossos dias. Né? Para você poder ter uma visãozinha melhor lá de Apocalipse também. Então veja bem, então a partir desse momento aqui, agora já os anjos. O anjo revelando para Daniel todos os mistérios
de suas visões e sonhos. E aí ele começa, né, a descrever, né, o que representava esses animais. Né? Aí ele vai chegar no versículo 18, falando sobre: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Apocalipse capítulo 22, versículo 5. Só que quando fala os santos do Altíssimo, aqui não é a igreja. Porque quando Jesus voltar, lá em Apocalipse 19, a igreja estará com ele. Aqui quem são os santos do Altíssimo? Os judeus, fiéis, né? Que receberão e que terão autoridade sobre todas as nações, porque Cristo ao voltar, o Messias ao voltar, lá em Apocalipse 19, e quando ele aprisionar, e logo no início do capítulo 20, onde Satanás será aprisionado por 1000 anos, todas as nações da terra continuarão. E qual é a nação que estará exercendo poder e autoridade em nome do Messias aqui na terra? Os judeus. Qual é a religião dominante, única sobre a face da terra? O judaísmo. Entendeu? E o cristianismo? O cristianismo não estará mais aqui, porque a igreja foi arrebatada, entendeu? Alguns anos antes, no mínimo 7 anos antes. Né? Porque o início do ministério do iníquo, que fala em Tessalonicenses, é exatamente com o arrebatamento da igreja, que é o que o detém. Né? Então hoje o mundo só não pegou fogo porque ainda há o Espírito Santo sobre a face da terra. Né? Que é ele que está mandando aqui. Agora as coisas caminham para um final. Agora o povo não quer abrir os olhos, não quer dar ouvidos ao que ouve, e muito menos abrir os olhos ao que lê, para que tenha entendimento daquilo que Deus está revelando. Ok? Então, muito bem. Então, pertinho já de terminar, o versículo 18 diz que os santos do Altíssimo, ou seja, os judeus fiéis, durante o quê? A tribulação de Apocalipse. Ou seja, aqueles que permaneceram fiéis, que muitos morrerão, né? Aqueles que quando Jesus voltar estarão lá, aquela pequena minoria lá em Jerusalém, prestes a serem dizimados, mas Jesus chega e aniquila os exércitos do anticristo, e aprisiona o anticristo e o falso profeta, aprisiona Satanás, para que a terra tenha paz, a terra possa o quê? Se reerguer novamente. Por isso que tem muitas profecias lá do Antigo Testamento que diz que uma nova terra vai surgir, porque se você ler o Apocalipse direitinho, você acompanhou o estudo de Apocalipse, você verá que a terra praticamente foi aniquilada, né? Com as catástrofes que surgirão ali no período tribulacional, dos últimos 3 anos e meio. Certo? Praticamente foi necessária uma reconstrução. Então demorou-se o quê? 1000 anos para reconstruir. O povo teve paz. Né? O povo teve tudo o que sempre imaginou ter. Mas o final foi trágico. Mas vê lá, está lá, Apocalipse revelado. Né? Lá no YouTube. Você vai ver o final de tudo isso aí. Mas aqui nós estamos em Daniel. Então, muito bem. Então ele aponta para lá. O versículo 19 a 25, né? Vai falar a menção, 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Aquilo chamou a atenção de Daniel. Os outros 3 de Daniel ficou mais ou menos subentendido. Mas aqui não, aquilo foi espantoso demais para ele. Aquele animalzinho e tal, de repente se tornou, né, o que se tornou. Então aí nós vamos, aponta que já não é para o antigo Epifânio, por mais, digamos assim, o seu exército foi poderoso, mas não foi o suficiente, tanto é que ele foi derrotado pelos lídios. Né? O anticristo, porque ele surgiu do meio que da confederação, dessas 10 nações que deram origem ao Estado europeu, ao continente europeu, que já existia, hoje a gente fala continente europeu, por força de expressão, por esses 10 países que deram origem estarem na Europa, no continente europeu. Claro que o continente europeu tem muito mais nações, né, evidentemente. Mas esses aqui, que com o esfacelamento do Império Romano, essas tribos, né, que invadiram o Império e deram origem, principalmente, 10 nações. Lá está a Alemanha, lá está a Itália, lá está a Inglaterra, né? Lá está todos aqueles países que você conhece. Né? E observa um detalhe, ao lado de uma grande nação, tem uma nação pequena. O ferro com barro. Entendeu? Pode observar. Ao lado da Itália, tem uma nação pequena. Ao lado da Alemanha, uma nação pequena. Ao lado da França, uma nação pequena. Ao lado da Inglaterra, uma nação pequena. Observa como são as coisas. As coisas com Deus é maravilhosa. A gente é porque fica aí dando ouvidos a quem não deve. Então veja bem. Então aqui vai falar o quê? A ascensão do anticristo. Ele surge como essa pessoa de visão, essa pessoa sábia, essa pessoa terá sobre si todo o conhecimento humano através das gerações. Né? Uma pessoa determinada, certo? Porque tem um propósito. Né? Lê Apocalipse você vai saber. Certo? Então aqui se vai para
primeiramente poderíamos chegar assim para o lado dos Césares, mas os Césares falharam. Né? Tudo bem que eles queriam ser Deus, como nós já vimos de Apocalipse. Né? Mas não é eles, não são, isso aqui não é para eles, é para o anticristo, que é o anticristo. Certo? Muito bem. Até serem vencidos por Cristo Jesus. E o anticristo vai mudar os tempos, vai mudar as leis, vai fazer um monte de coisa. Muita gente diz, eu já li aí em outros livros, né? Eu não vou fazer menção aqui da denominação, que isso aqui é para o Papa. Que foi o Papa que mudou os tempos, mudou as leis, mudou o sábado para domingo, mudou o dia de 6 da tarde para 6 da manhã, para meia-noite para meia-noite, essas coisas todas. Mas não vou entrar nesses detalhes, né? Cada um interpreta do seu jeito. Mas não tem nada a ver com isso aqui. O Papa não tem esse poder para isso aqui. Né? Joga para você vê no Apocalipse também o título do Papa, que é o 666. Mas eu expliquei lá. Né? Nada a ver uma coisa com a outra. Né? A coisa caminha para cá. Certo? Para cá. Então, esses reinos serão... O reino do anticristo será quebrado com a volta de Cristo Jesus. Né? Conforme o Apocalipse 19, 21. Muito bem. Do 26 ao 27... Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Ou seja, debaixo do céu, ou seja, as nações estarão sob autoridade política. Claro que elas continuarão independentes, mas tipo assim, uma ONU judaica. Olha, qual o único exército que ficará depois de ser aniquilado todos os exércitos das nações? O exército judeu. Então todos ficarão caladinhos, debaixo da autoridade dos judeus. Todos se beneficiarão da prosperidade que haverá na terra. Muitos viverão, todos viverão uma longevidade maravilhosa, sem, as doenças praticamente desaparecerão, né? Uma longevidade, a violência também. Né? Mas, se você ler para você vai dizer que nada disso resolveu para um coração caído e pecaminoso da humanidade. Muito bem. Finalizando, né? O versículo 28, né? Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Porque o capítulo 8 vai continuar a fazer novas revelações a respeito da história das nações, principalmente dos judeus, né? Na continuidade da história. Então, leia atentamente. O que a gente tentou passar aqui, que eu tentei no meu coração passar para vocês, é o básico, o mínimo, para que a gente possa compreender, ter uma visão assim mais clara a respeito da história. Muita coisa que já aconteceu, que estão no ano 2000 depois de Cristo, né? Isso aqui, ele teve essa revelação no ano 458, 548, perdão, 548, veja bem, já havia passado o Império Babilônico, já estava no Império, né? Persa, mas essa revelação ele teve lá atrás do Babilônico ainda, né? Veja como são as coisas. E ele viveu até o primeiro ano de Ciro. Você já está no finalzinho já do seu ministério. Então é isso aí. Deus te abençoe. Leia direitinho o capítulo 7, porque daqui para diante a história só interessa para os judeus. Porque ela é direcionada para os judeus. Só que os judeus estão nessa mesma terra que eu e você estamos. E o que acontece com os judeus interessa a nós. Sabia disso? Porque a gente precisa ficar de olho lá. Fica atento à palavra de Deus. Tudo até hoje tudo se realizou exatamente como está aqui na palavra dele. Ok? Deus te abençoe na compreensão dessa passagem. Aqui, eu sei que já estamos aqui em 38 minutos, já em 47, mas se a gente fragmentar, aí fica assim meio disperso o assunto. Né? Com paciência, né? E tenha bom ânimo, você vai chegar lá, você pega a sua Bíblia, capítulo 7, e vai acompanhando, você vai, rapaz, tem isso por aqui. Porque muita coisa que eu falei não está aqui na Bíblia, não está, porque está correlato na história secular, a respeito desses reis e tudo mais, a gente tem que pesquisar lá. Ok? Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo.